Qual o nome da senhora? Thaís. Qual é a história de vocês na Fogueira Santa de Israel? Bom, na Fogueira Santa, assim, tem mais ou menos 3 anos que nós estamos na igreja. E nós fizemos umas 4, 5 Fogueiras Santas nesse tempo aí. Mas nós nunca fizemos o nosso tudo. Assim, a gente fazia aquilo que Deus pedia na hora, o que estava em mãos, o que estava no bolso, o que tinha, e era só. Então quer dizer, há 4 anos, 3 3 anos na igreja, 3 anos. a senhora nunca fez um perfeito sacrifício. Não. Enganava-se a si mesma? Isso, porque a gente se acomodava. Na verdade, pastor, é assim, a gente pegava o envelope por aquela emoção, né? De estar na reunião, aí mostrar para o pastor que a gente estava pegando, mostrar para as pessoas que a gente estava participando. Não é fé. Vocês se poupavam? Na verdade a gente não agia fé, porque a gente pegava o envelope, colocava dentro da Bíblia, chegava em casa, deixava lá e lá ficava. Aí no último dia ia ver lá o que tinha, se tinha alguma coisa, e colocava dentro do envelope e vinha e entregava. Quer dizer, a gente se enganava, pensava que enganava a Deus e entregava, não, a nossa parte nós fizemos, mas a gente tinha consciência que a nossa parte realmente não tinha feito. Nesses 3 anos, a senhora veio de um histórico de uma pessoa afastada de Deus, né? A senhora estava conversando comigo, que também viveu isso, e se afastou de Deus por causa disso. Isso. Como é que foi? Porque foi assim, eu fui obreira, fiquei 2 anos e meio na obra e me afastei. Por quê? Me afastei porque passei a ter maus olhos para as coisas de Deus. Primeiro para as pessoas, depois para a igreja, depois para as coisas que eu achava que eu era injustiçada e que, ao invés de eu buscar a justiça em Deus, eu me colocava na posição de vítima. Eu era a vítima, eu era certa em tudo e as pessoas todo ao meu derredor eram erradas. Então eu preferia me fazer de vítima, me colocar naquela posição, me manter ali e para manter o meu uniforme, para manter a minha posição de obreira. Mas quando chegava a Fogueira Santa, realmente mesmo desse jeito, porque nessa época eu era obreira, tinha minha casa, tinha um carro, tinha uma moto, e para mim estava bom aquilo ali, para mim eu achava que já era tudo. E a minha posição de obreiro, meu uniforme, né? Aquela capa que eu vestia, porque era uma capa, porque por dentro mesmo era oco. É igual como você fala, né? Cupim, né? Por fora ali, aquela porta que você vê tá bonita, mas se você bater por dentro, ela tá toda oca. Tem nada assim dentro. Era você? Assim era eu. E nessa época você também enganava na Fogueira Santa? Enganava, porque eu não dava o meu tudo. Eu atribuía às outras pessoas a culpa do meu sacrifício. Não, ele vai fazer, então deixa meu marido fazer, eu não preciso fazer. Como é que ficou a sua vida? Aconteceu uma série de coisas. Eu me afastei da igreja, fui injustiçada, saí, me fiz mais uma vez de vítima, saí da igreja com muita raiva, muito ódio da igreja, não queria saber. Fui para Macumba, foi lá onde eu conheci ele. Né? Chegou a incorporar com a entidade? Não, eu não incorporava, quem incorporava era ele era o pai de santo e eu passei a ser cambona. Ele era o pai de imposto lá? Isso. Pai das entidades? Sim, é? Eu era o pai de santo e ela era minha cambona. Ela era sua cambona? Minha cambona. Então quer dizer, você deixou de ser obreira. Isso. E casou-se com o pai de santo, isso. Passou a servir as entidades. Isso. Quem um dia se tornou filha de Deus, foi bater a cabeça para o diabo. Isso, a gente fazia. Tudo porque não fez o que tinha que fazer. Não obedecemos. Eu não obedeci, né? Vocês voltaram, você conseguiu buscar, conseguiu ter a bênção de trazer o seu marido para a presença de Deus, né? Ele que era um pai de entidade, sabe bem o que é sacrifício. Como é que nasceu essa consciência nessa Fogueira Santa de fazer o que é perfeito, de não se poupar mais? Nasceu nessa Fogueira Santa agora, do Valde Jaboque. Como que foi? Porque assim, nós na igreja, a gente até buscou a nossa libertação, buscamos a nossa comunhão com Deus. A gente sabe o que Deus fez por nós. Mas aí o que acontece? Mais uma vez, a gente estava deixando o diabo enganar a gente e estava nos enganando por quê? A nossa vida financeira, a nossa vida profissional estava sendo uma enganação. Que nós vestimos a posição de empresários, bem-sucedido, trabalhando, mas na verdade não era nada disso. Porque quando Deus pedia, a gente não obedecia.
E então nós caímos na realidade porque a gente sabe que Deus fez, mas as pessoas não sabem. As pessoas lá fora, elas veem Deus na sua vida, no carro que você tem, no dinheiro que você tem, na casa que você tem, na posição que você ocupa. Ela não vê ela não tem a visão espiritual para ver o que você tem. A gente tem consciência do que Deus fez com a gente sabe de onde Deus tirou. Dele, pai de encosto, alcoólatra, eu uma prostituta viciada, miserável, né, com a vida destruída. A gente sabe o que Deus fez pela gente. Diante dessa consciência... Isso, aí a gente caiu, abriu os olhos para ver, não, peraí, as pessoas têm que ver Deus na nossa vida. A gente tem que mostrar Deus na nossa vida, porque a gente não está mostrando, a gente está só falando. Mas Deus não está, a gente está numa posição que não é nossa. A gente está fingindo. Vocês tomaram? A nossa atitude foi de sacrificar, tirar o chão dos nossos pés. Nós vendemos o que a gente tinha de melhor de dentro da nossa casa. Chamamos lá um mudanceiro, vendemos tudo. Vendeu o quê? Os móveis? Vendemos os móveis da casa, o melhor que a gente tinha. E que você até engasga um pouquinho para falar. Porque o que acontece? A nossa empresa foi o nosso sonho. Nós dobramos o joelho, oramos, pedimos a Deus, lutamos para ter ela. E nós sacrificamos ela. Hoje nós vamos trabalhar de empregado, vamos começar tudo de novo. Nós vamos ter que mudar de casa. Quer dizer, a gente vai ter que revolucionar a nossa vida totalmente. Por quê? Porque nós tiramos o chão dos nossos pés. Eu fico assim, emocionada, por quê? Porque eu sei que hoje o que Deus está fazendo na nossa vida é de verdade. Porque não é para mostrar para o Senhor, para mostrar para ninguém. É para glorificar o nome de Jesus. Porque vem de dentro. É aquilo que a gente fala assim, se perecer, pereci. Igual eu falei para ele, se precisar a gente ficar igual o Jó, sentado na cinza, raspando com taco, mas glorificando o nome de Jesus, a gente vai ficar. Mas que Deus vai ter que mudar a nossa história, vai ter. E vai ter que ser por completo. E eu tenho certeza que nós vamos subir aqui para mostrar essa mudança. Amém. Deixaram de ser Jacó e estão se tornando Israel. Que Deus abençoe vocês diante dessa coragem de sacrificar e de vir aqui falar tudo isso.